Cruzeiro e Flamengo se enfrentam amanhã, às 19 horas, no Castor, ali em Nova Lima. Nosso último compromisso no mês de abril, que eu, inclusive, fiz um vídeo aqui para o canal falando que era tão importante para as nossas pretensões no campeonato. Até aqui, 4 jogos, 4 vitórias, uma campanha perfeita, mesmo em partidas muito difíceis, mesmo em partidas em que o adversário, por vezes, pareceu merecer sorte melhor. O Cruzeiro teve competência para confirmar os 3 pontos. E agora vem para mais um jogo bem difícil, que ganhou contornos bem diferentes, né, em função do fato de que o Flamengo teve uma mudança no seu comando técnico, né, então eu acho que tudo aquilo que o Flamengo construiu até aqui tem sido um time que oscila bastante em performance, em resultado, um time que tem excelentes valores individuais no seu elenco, que tem um elenco, inclusive, muito interessante, mas que, por vezes, coletivamente não parece conseguir entregar, né, um jogo à altura daquilo que tem em termos de peças. Eu acho que tudo isso fica para trás, todos os tropeços, as pequenas polêmicas aqui e ali que a gente acompanhou aqui até aqui no campeonato, acho que tudo isso fica para trás. Agora é um novo trabalho, é óbvio que não dá para colocar uma identidade num time em tão pouco tempo, né? Mas eu não tenho dúvidas de que a presença da Rosana já causa algum impacto, né? Tanto pelo trabalho ali no dia a dia, pela filosofia de jogo, pela ideia, pela forma de jogar, mas também pelo fato de que, cara, sempre que tem uma mudança de comando técnico, é natural, assim, que as atletas queiram mostrar serviço, né? Acho que, aliás, isso é uma coisa comum em qualquer lugar, assim, em qualquer clube e em qualquer modalidade, sempre que tem uma mudança de comando técnico, tem uma injeção de ânimo, a turma corre mais, quer mostrar serviço para a nova treinadora, quer ganhar uma nova oportunidade ou ter a manutenção ali da sua condição de titularidade, por exemplo. Então, eu acho que, infelizmente, né, a gente acaba enfrentando um Flamengo num momento anímico bem diferente do que vinha sendo ali, com alguns tropeços, né, pelo caminho, e que talvez chegasse aqui muito mais frágil se não tivesse tido essa mudança no comando técnico. Dito tudo isso, é evidente que a gente tem um contexto basicamente oposto, né? A gente tem um treinador já bastante consolidado no cargo, vem fazendo um trabalho de médio prazo, em que pese que o nosso elenco foi reformulado para esse ano, então eu já bati nessa tecla aqui várias vezes, né? Não é que o trabalho do Jonas começa do zero para essa temporada, mas ele começa alguns degraus abaixo, porque você tem uma reformulação muito profunda no elenco e você precisa galgar todos esses degraus novamente. Mas é evidente que a gente começa, né, alguns estágios do ponto de vista tático, de entendimento da ideia de jogo da comissão técnica, a gente está alguns degraus à frente do Flamengo para essa partida, e aí é importante que isso seja visto em campo, né, que a equipe consiga, o próprio conhecimento que o Jonas tem das atletas, do plantel que ele tem em mãos, como utilizar, né, como tirar o melhor de cada uma e as características ali para o que o jogo pede, quanto também o entendimento das atletas daquilo que ele pede, do que é o modelo de jogo, da melhor maneira desse time jogar, para que a gente consiga ter essas vantagens postas ali em campo. Acho que isso tem que fazer muita diferença para a gente nesse jogo, porque do outro lado você tem um adversário com alguns valores individuais muito impressionantes, que jogariam aí basicamente todas as equipes do país, e com essa injeção nova de ânimo com a mudança de comando técnico, e obviamente a Rosana é uma treinadora extremamente capacitada, acho que foi uma ótima escolha do Flamengo, acho que tem tudo para dar certo a médio e longo prazo, e aí a expectativa é de que o Cruzeiro consiga frear esse ímpeto na quarta-feira, porque, querendo ou não, ainda não deu tempo de desenvolver daquela forma, né? Então, nesse sentido, a responsabilidade maior é do Cruzeiro, não só por jogar em casa, mas por ter uma maior capacidade de desenvolver o jogo dentro da estratégia e do modelo proposto pelo seu treinador. Acho que do ponto de vista de logística, esse jogo tem um certo desafio, assim, nem tanto pelo fator viagem, apesar que da Toca 1 no Castor é bem uma viagem mesmo, né? Acho que dá 1h30 quase, ou 1 hora, sei lá. Tem uma viagenzinha para fazer. Mais do que isso, acho que a questão do time ter jogado no sábado, e aí você tem pouquíssimo tempo de preparo, né? Folga no domingo, e aí treina segunda, terça, talvez na quarta, não sei como é que vai ser a logística, mas assim, é pouco tempo de preparo, né? Entre um jogo e outro. Essa coisa de jogo, quarta e domingo, pra gente que é torcedor é uma delícia, né? Mas para quem tem que preparar o jogo, para quem tem que jogar, nem tanto. E aí eu acho que tá em cima do que eu falei no último vídeo, assim, tem algumas atletas que estão com um nível de minutagem bem alto. Não me surpreenderia se o Jonas tivesse que fazer um controle, assim. Então, óbvio que eu quero que todas joguem, e até, na minha opinião, o time que o Jonas colocou para jogar contra o Red Bull Bragantino, com o que a gente tem à disposição hoje, e dentro do sistema de jogo que ele tem utilizado mais vezes na temporada, eu acho que é a melhor escalação possível hoje. Então, se ele pudesse repetir essa escalação, para mim é o cenário ideal. Mas eu não sei se vai ser possível, né? Como eu falei, Peri Crack parece estar bem cansada, assim, 90 minutos, em cima de 90 minutos, ela não descansou contra o América, jogou os 90 minutos, sábado jogou os 90 minutos, vem de uma sequência bem grande, basicamente desde que assumiu a titularidade, não saiu mais, e não costuma sair dos jogos, então não me surpreenderia se precisasse fazer um controle. Aí eu não sei se inicia e sai ao longo da partida, que é o cenário que eu mais gosto, ou se realmente já começa no banco e é preservado. Não me surpreenderia se tivesse que acontecer.
Mesma coisa com Chagas e Paloma. A questão é que aí, treinador nenhum gosta de mexer na linha defensiva, né? Então eu acho que só realmente em último caso, se estiver muito próximo de estourar mesmo. Fora isso, acredito que não. Mas, enfim, esperar para ver, né? O Jonas não é muito de repetir escalação, ainda não teve isso esse ano. Vamos aguardar para ver como fica essa preparação para o jogo, mas eu acho que a tendência é de ter mudança só se realmente tiver alguma necessidade, assim, em termos físicos mesmo, né? E tem sido assim nos últimos jogos, né? Ele tem mantido uma estrutura, tem feito algumas poucas mudanças, alguns controles de carga aqui e ali. Aí, óbvio que eu acho que o recorte é muito pequeno, né, do Flamengo com a Rosana, um jogo só. Então, óbvio que ele e a comissão vão estudar isso aí. Se eles entenderem que é necessário fazer alguma mudança em termos de característica por causa do Flamengo, sem dúvidas que eles vão fazer, mas é um recorte muito pequeno e contra um adversário muito frágil, né, que é o Juventude. Assim, óbvio que tem as suas valências, não facilita os jogos, né, mas a gente sabe que é um time que vem para jogar um campeonato bem diferente, né, tanto do Flamengo quanto do Cruzeiro, é um campeonato de permanência, então eu acho que é um recorte meio difícil, assim, da gente conseguir entender como que esse Flamengo vai jogar, mas sem sombra de dúvidas é algo que ele e a comissão vão levar em consideração. Então fica a curiosidade para ver o time que vai jogar, se serão necessárias mudanças e quais serão essas mudanças. Ao mesmo tempo que a gente tem essas questões, acho que o Flamengo também tem, né, uma logística aí difícil, tem viagem, tem essa questão de ter jogado também no final de semana, e aí é pouco tempo para preparar, então, da mesma forma que a sequência tem sido, o mês tem sido duro para a gente, tem sido duro para o Flamengo também, então a tendência é que chegue aqui com problemas similares, por assim dizer. E, cara, é difícil prever, assim, o que vai ser esse jogo, acho que, porque a gente consegue falar bastante do Cruzeiro, do que o Cruzeiro tem construído até aqui, mas fica difícil de falar sobre esse Flamengo com um recorte só de um jogo com a Rosana e, como eu falei, contra um adversário de um contexto bem diferente, que é o Cruzeiro no campeonato, né? Então, talvez seja uma novidade para todo mundo que vai acontecer ali no Castor, mas acho que por jogar em casa, pelo momento, a tendência é que o Cruzeiro busque o protagonismo da partida, busque ter a posse de bola. Como eu falei, é um time que normalmente joga melhor quando pressiona a saída de bola do adversário e consegue recuperar essa posse, então imagino que o time vai jogar como vem jogando, né? Principalmente em casa, mas não somente. Então, acho que fica difícil de falar assim, favoritismo de forma tão objetiva, porque acho que a gente não sabe o Flamengo que vem ainda, né? Óbvio que pelo trabalho do Cruzeiro ser mais consolidado, pelo Cruzeiro jogar em casa, pelo momento que vive, eu acho que tem que assumir o protagonismo da partida e que tem que buscar os 3 pontos, mas fica muito difícil de desenhar como o adversário vem, né? Acho que a gente ainda precisa ver o Flamengo aí por pelo menos umas 3, 4 rodadas para entender mesmo como vai ser essa identidade com a Rosana. Então, mais uma vez, eu imagino um jogo bem difícil, porque acho que fica difícil de prever como o adversário vai se comportar. E aí não tem como se analisar um jogo conhecendo só uma parte, né? Fica uma análise meio manca, assim. Então, imagina um jogo bem difícil para o Cruzeiro. Acho que a torcida vai fazer toda a diferença. Sei que durante a semana é muito complicado, em especial no Castor, né? A tendência ali para todo mundo que eu converso, pelo menos, é um pouco mais distante. Mas se você puder, né? Faça um esforço, vá, porque acho que é um jogo em que o time vai precisar de mais a torcida, assim. Como tem sido, né? A torcida tem feito muita diferença, essa sinergia campo-arquibancada é palpável para quem está lá, então, se você puder, faça esse esforço, vá, porque o time, eu não tenho dúvidas, vai precisar demais da torcida, e, cara, seguir na cola ali da ferrinha e seguir somando pontos, né, eu acho que eu falei aqui no vídeo que eu fiz sobre a projeção do mês de abril, que para mim era muito importante que o Cruzeiro pontuasse em todos os jogos. É claro que você falar em 3 pontos em todos os jogos é difícil, né? Assim, é muito complicado, mas até aqui o time construiu para isso, né? Foi perfeito na sua campanha até aqui, mas agora tem um jogo muito duro contra um adversário muito relevante, que briga na mesma faixa de tabela que o Cruzeiro, e aí você jogando em casa é ainda mais importante você conseguir somar esses pontos, né? Porque você machuca um adversário direto seu, né? Impede o Flamengo de pontuar também. E aí é muito importante, tanto para o Cruzeiro seguir na melhor colocação possível desse campeonato e seguir fazendo uma gordurinha, igual eu falei, você não sai ali da cola da ferrinha, mas é muito importante também que o Cruzeiro está criando uma gordura para quem está abaixo dele, né? Então, salvo engano, já são 5 pontos para o terceiro colocado. E aí você seguir somando pontos e seguir criando essa gordura é muito importante. Eu acho que o campeonato está muito equilibrado, com a exceção do Cruzeiro e da Ferroviária, a maioria dos times tem oscilado até bastante, assim, em resultado mesmo, né? Em performance, como eu já falei várias vezes, o próprio Cruzeiro tem oscilado, assim, dentro das partidas, né? Mas tem conseguido os resultados, então acho que seguir nessa toada, né? Além de aumentar a confiança, você segue fazendo essa gordura, porque a partir agora do mês de maio a gente tem alguns confrontos bem duros pela frente, fora de casa, e aí é fundamental, né, que o Cruzeiro tenha essa gordura para que se aqui e ali você perde um jogo, você tropeça, isso não te faz tanto mal, porque você conseguiu ali no momento de viés de confiança alta, você conseguiu confirmar pontos em casa, conseguiu vencer adversários difíceis e criar aí essa pontuação
que te deixa um pouco mais confortável, né? E ainda tem um outro fator, assim, o Cruzeiro, por estar invicto, vocês não tenham dúvidas que todo mundo vem para cá querendo machucar, né? Querendo tirar pontos da gente. Então, a partir de agora, vai ficar cada vez mais difícil, né? Aquela coisa nossa meio mineira, de ir meio quietinho, deixa a mídia destacar o fulano, o ciclano. O campeonato está ficando de uma forma que está difícil, né? As pessoas estão tendo que falar da gente, né? As pessoas estão tendo que nos observar. E aí, quando isso acontece, obviamente que todo mundo quer vir aqui e tirar pontos, né? E ser a equipe que conseguiu tirar essa invencibilidade do Cruzeiro. Então, a cada rodada vai ficar mais difícil. E aí é importante que o time continue demonstrando essa maturidade, né? Para superar adversidades, para conseguir fazer bons jogos, saber sofrer quando necessário, né? Proteger os resultados e punir o adversário quando tiver oportunidade para continuar somando pontos. E muito importante e fundamental essa sinergia arquibancada-campo que tem realmente ajudado demais esse time, e isso é palpável para quem vai aos jogos delas, né? Então é isso, expectativa de mais um grande jogo, de mais um jogo bem difícil, mas eu acho que a gente tem todos os motivos para confiar que esse grupo pode conseguir mais um resultado positivo, e eu fico aqui muito na torcida para que isso aconteça e que no pós-jogo a gente possa estar comemorando mais uma vitória. É isso, um abraço